que é uma dificuldade para você? O que faz você paralisar seus projetos e seus sonhos? Esse é um tema bem importante para nós falarmos agora que estamos no final do ano. Já estamos véspera das festas natalinas e nós vamos, neste programa desta semana, entrevistar novamente uma inspiração, Dona Lucy Cortes, que lança o seu segundo livro, Como as Coisas São. Um programa imperdível. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, diagnóstico de hipertensão, avaliação do sono e prevenção de AVC. Muito bem, nosso programa de hoje, com muita alegria e com muita satisfação, nós vamos entrevistar novamente Dona Lucy Cortes, que é uma figura inspiradora, uma mulher de fibra, uma mulher que nos inspira em todos os sentidos, em fé, em perseverança, em alegria, e que recentemente lançou o seu segundo livro, Lucy, Como as Coisas São. Lucy, muito obrigada por vir aqui na Interativa novamente e gostaria então que a senhora nos falasse um pouquinho deste segundo livro. Quero cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de estar aqui e também agradecer pelo convite que me foi feito mais uma vez. Eu me sinto muito honrada mesmo, por participar justamente nessa época do Natal que se aproxima, e poder falar sobre o meu livro, que é este segundo livro que eu escrevi, como consequência do primeiro livro. No primeiro livro eu falava sobre um trigal, um sonho que eu havia tido, num trigal que eu estava semeando e aos poucos eu ia colhendo. E interessante que esse primeiro livro que eu escrevi foi chegando como sementinhas num trigal, em lugares diferentes, em igrejas, escolas, universidades, empresas. E como consequência, eu fui recebendo convites para falar sobre esse trigal que eu estava semeando. E esse trigal que eu falo é sobre a paz, é sobre a esperança, é sobre a boa vontade entre as pessoas, é sobre ajudar aos outros a fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E eu fui recebendo convites para falar e fui aceitando, junto com a minha amiga Cristina, que agora, perdendo a audição, eu não tenho a mesma facilidade que eu tinha quando era só a cegueira. Porque a cegueira não é problema, nasci com ela, vou viver com ela e vou morrer com ela, isso aí é uma coisa que eu não... Mas a falta da audição me pegou um pouquinho desprevenida. E mesmo porque o movimento nas ruas e nas viagens, tudo ficou mais difícil. Mas Deus é tão grande, tão bom, que me mandou mais 2 olhos e 2 ouvidos, como a Cristina, que está me acompanhando. E essas 2 deficiências não me fazem falta nenhuma, porque eu consigo falar do plano de Deus para a vida das pessoas, consigo falar sobre a maravilha da vida, sobre esse presente que Deus nos deu. Então, a vida precisa ser vivida com muito respeito, porque nós trazemos em nós a imagem e a semelhança de Deus. É um pedacinho da eternidade que Deus soprou, que Deus forjou em cada ser humano que Ele criou. Então, esse ser humano precisa ter muito cuidado com a sua vida. E é sobre essa vida que eu tenho falado, sobre essa imagem e a semelhança de Deus que nós trazemos dentro de nós. Porque esse corpo,
um dia vai morrer, vai acabar. Ele vem do pó e para o pó ele vai voltar. Mas a alma, a nossa alma é eterna. Essa não morre nunca. Essa alma Deus nos deu para nós voltarmos com ela para a eternidade. E é dessa alma que nós precisamos cuidar. E então esse meu segundo livro eu escrevi junto com a minha estimada amiga Cristina, escrevi contando as experiências que eu tive nesses diferentes lugares para onde Deus me convidou, através de universidades, de igrejas, de empresas, para dar um testemunho de fé e de esperança, principalmente depois que nós passamos pela experiência tão dura da Covid, depois da enchente que assolou o nosso estado. Então, o nosso povo gaúcho estava precisando de ânimo, porque a vida é dura para todos, mas nós sempre podemos recomeçar, e não com coisas velhas, mas começar com coisas novas, com esperança, vendo as nossas crianças, vendo nossos jovens, nossos adultos trabalhando, para nós reconstruirmos um Rio Grande do Sul melhor. E agora que se aproxima o Natal, nós temos o exemplo daquele menino da manjedoura, que trouxe uma mensagem de paz. E com a vinda desse menino, um coral celestial cantou para os pastores que estavam vigiando as ovelhas nos campos. E esse coral celestial cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então nós temos que semear essa paz trazida por esse menino da manjedoura de Belém. Com certeza. Dona Lucy, eu preciso fazer algumas perguntas aqui no meio, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, né? A senhora cega de nascença, né, Dona Lucy? Sim. Hoje a senhora está com 84? 84, 9 meses e 8 dias. Meu Deus! Então, 84 anos, meus queridos, 9 meses, né? Rumo aos 85. E a senhora escrevendo o seu segundo livro. Quem não leu o primeiro, quem não leu a história, quem não assistiu a primeira entrevista, sugiro que assista, mas eu vou recapitular bem brevemente um pouquinho da sua passagem, né, que é marcante. A senhora foi uma das primeiras mulheres a se alfabetizar no Braille em Santa Maria. A senhora viajou por países, fez faculdade, viveu uma época que mulher nem sequer estudava, muito menos mulher cega, né, Dona Lucy? Então, quando nós falamos em dificuldades, em limitações, a senhora conviveu com isso a vida toda. E agora a senhora está dizendo que, além da limitação da cegueira, que a senhora convive por toda uma vida, agora a senhora está com um problema auditivo, né? E que isso está sendo pior do que a cegueira, porque o problema da audição tá vindo agora com a idade, né? Com 84 anos. Como é que a senhora convive, então, e consegue motivar ainda as pessoas? A senhora tem uma irmã, que a senhora me falou agora há pouco, com 91 anos, que também é cega. Sim. Como é que a senhora administra isso? Pois é. A cegueira é uma coisa que nos amarra muito, porque tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer e que não pode porque depende da visão. Mas até aqui eu sempre vivi com olhos emprestados. Sempre alguém me emprestou um pouquinho dos seus olhos e eu consegui estudar, embora eu tenha vivido no tempo da exclusão. Eu nasci na época da guerra, da Segunda Grande Guerra, em 1940. Então, a criança era pouco valorizada e a criança deficiente, muito menos ainda. Então, naquela época, não havia nada, não havia brinquedo para criança deficiente, não havia nada. E meus pais trabalhavam fora e eu ficava em casa com as minhas irmãs. Então, a vida em si, tudo que uma criança normal tem, eu não tive. Tudo que as crianças aprendiam na escola, eu não ia para a escola como uma aluna ouvinte.
Eu não podia escrever como as outras crianças, não podia estudar. Então, na minha infância, foi uma infância muito triste. Chorei muito, porque a criança não entende por que não enxerga. A criança quer fazer as coisas que os outros fazem. E a minha avó era uma pessoa muito dedicada à igreja, né? E ela sempre estava lendo a Bíblia. E ela lia a Bíblia para mim. E eu ouvia a Bíblia e eu comecei a entender que havia um Deus que me amava, um Deus que criou as pessoas e que Ele tinha um plano para cada vida. E aí eu entendi, não, mas se Deus é tão grande, criou o mundo, criou o céu, a terra, criou o sol, as estrelas, Ele não ia criar uma pessoa para deixá-la ali chorando num canto. Não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil. E a minha avó e meus pais sempre me levavam na igreja. E eu na igreja fui aprendendo, ouvindo a Bíblia, e ali então eu fui crescendo com essa esperança de poder ser uma pessoa útil. E realmente... E a senhora acha que as pessoas precisam ter o senso de utilidade? O senso de utilidade, eu preciso ser útil para as pessoas. A senhora acredita que isso é uma coisa importante, eu preciso ser útil? Sim, eu queria ser útil porque as pessoas diziam, eu perdi 2 irmãos pequenininhos e diziam que eles tinham morrido, que eram úteis, e nós, sem enxergar, tínhamos sido inúteis. Então, eu descobri que eu era inútil quando eu estava ajudando meus pais, minha mãe, que ia fazer uma mudança, a encaixotar a louça. E eu peguei uma xícara entre as louças, e era uma xícara sem alça. E aí eu perguntei para minha mãe se eu encaixotava aquela xícara. Ela disse, não, essa xícara não tem alça, ela é inútil, joga fora. Aí que eu entendi o que era ser inútil, que as coisas inúteis eram jogadas fora. E eu fiquei com medo que me jogassem fora. Meu Deus. Fiquei com muito medo e chorei muito, fui lá para o fundo do quintal chorar. E aí a minha mãe me perguntou, mas por que tu está chorando? Eu também havia quebrado o braço e estava com dor. Se tu está com muita dor no braço? Não. E por que tu chora? Eu estou chorando que eu estou com medo que me joguem fora com aquela xícara. Aí a minha mãe disse, não, mas espera aí, não é assim. As pessoas a gente não joga fora. As pessoas foram criadas por Deus, a gente não pode jogar as pessoas fora. Aí eu digo, e o que eu posso fazer para ser útil? Eu queria ser útil, então, para não ser como aquela xícara. Aí eu descobri, naquele tempo, era fogão a lenha, aí eu comecei a cortar graveto, pegava o machado, ia cortar graveto para ajudar a fazer o fogo. Eu comecei a varrer o chão com a vassoura, mas para sentir a poeira do chão eu tinha que tirar o sapato para sentir a poeira. Sim, como é que a senhora ia varrer, para que lado que a senhora ia varrer a sujeira? E vendo todas as sujeiras, como é que a senhora ia varrer a sujeira? Pois é, com a vassoura eu ia sentindo. Então eu sabia que a porta da casa, né, da cozinha, ficava lá do outro lado. Então eu ia varrendo dali lá para a direção da porta. Mas às vezes eu deixava a sujeira embaixo da mesa, né? Claro, não arredava as cadeiras. Claro. E eu tinha uma irmã mais velha que era muito exigente, então ela fazia eu varrer tudo de novo. E essa de 91 que também é cega? Não. Não, a mais velha que é casada. Nós éramos 8 irmãos. E essa mais velha, então, me mandava lavar o chão. Então eu não podia deixar falhas no chão que eu estava lavando. Então, para lavar, deixar limpinho, eu tinha que contar as madeirinhas que tinha na cozinha. Eu lavava 6, depois lavava mais 6, aí chegava no pé da mesa, aí ia lavar embaixo da mesa, e assim eu ia contando as tabuinhas da mesa para poder lavar o chão. E assim eu aprendi o trabalho, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer fogo, aprendi também a fazer tricô, a passar roupa. No início eu passava mal, mas depois eu ia sentindo pelo tato, a roupa se ficava bem lisinha, estava bem passada. Se estava áspera, não estava bem passada. E assim eu fui aprendendo. E eu comecei a passar os paninhos de prato da cozinha, os paninhos de secar os copos.
E eu achava bonito fazer aquela pilha de roupinhas passadas. E quando a mãe chegava, ela olhava, elogiava, achava bonito. Então eu estava sentindo que eu estava sendo útil. Era um jeito que eu estava achando de ser útil. E lavar louça, eu aprendi a lavar direitinho. Quer dizer, tudo pelo tato. Por isso que perder a audição é um problema, mas se eu perdesse o tato era muito maior, porque o tato é o que me ajuda em tudo. Eu vou sentindo as coisas e vou fazendo. E eu aprendi a fazer todo o serviço de dentro de casa. Claro. E hoje eu trabalho, eu que cuido da minha roupa, eu cuido do meu quarto. Eu não fico inútil em casa. Mas eu fico sempre fazendo alguma coisa. Essa preocupação da senhora, imagina, a senhora foi funcionária da universidade, a senhora fez concurso, a senhora fez faculdade de Direito. Para quem não sabe, a dona Lucia, ela viajou o mundo, viajou para diversos países. Com 84, beirando os 85, a senhora ainda está preocupada em ser útil? É porque eu acho assim, que a minha vida eu vivi, consegui superar os meus problemas, né? Consegui um emprego, eu que me sustento, toda a minha vida trabalhei, estudei e tive que fazer os meus livros, porque não existia livro em braille. Então, as minhas irmãs liam os livros no antigo toca-fita, gravador, né? E ali, então, eu ia passando por sistema braille, quer dizer, eu consegui achar um jeito de superar a minha deficiência e de ganhar o meu sustento e não ser um peso para a família. Só que agora, já passando os 80 anos, sei lá quanto tempo Deus vai me deixar viver, mas eu penso que tem muita gente que está parando na beira do caminho, que não está tendo ânimo para seguir em frente. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse para todos nós que na vida nós íamos ter muitas tribulações, mas nós tínhamos que ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Então esse bom ânimo que Jesus ensinou que nós temos que ter, é o bom ânimo que eu guardo dentro de mim e que eu estou procurando expressar através da escrita. Deixar alguma coisa para quem vem depois de mim e ver assim, não, mas se uma pessoa cega, com deficiência auditiva, que nasci numa família humilde, trabalhadora, mas humilde, e conseguir superar, então eu acho que eu posso dar coragem para as pessoas. Tenham coragem, não desistam, vão em frente, porque a vida é muito bonita, mas tem que saber viver. E agora, a gente, aquilo que semear, vai colher. Dona Lucia, a senhora vai ter que falar isso. Da onde a senhora tem tanta coragem? Da onde vem tanto ânimo para a senhora? Passe a sua receita. Como que a senhora tem tanto ânimo? Porque a gente escuta tanta coisa ruim. A gente sabe de tanta coisa ruim, de tantas pessoas ruins no mundo. Tantas coisas que fazem a gente ter vontade de desistir. O que faz a senhora ter tanto ânimo? O que faz é o que eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim é a semente do Evangelho. Esse trigal que cresceu dentro de mim, que desse trigo, quando ele amadurece, ele tem que ser beneficiado, ele tem que fazer pão para alimentar muita gente. E esse pão da vida que me nutre é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pão. Ele morreu por nós, Ele nos deu a vida eterna. E se eu sei que eu tenho um Deus, que é um rei que criou tudo isso, como é que eu não vou ter ânimo de viver? Eu quero viver para me encontrar com esse Deus de novo e chegar lá e dizer, meu Deus, é a parábola dos talentos, o que tu me deste, eu consegui desenvolver, porque o que eu não tenho culpa, mas o que eu tenho que desenvolver, eu tenho que produzir, eu tenho que ter ânimo, e eu tenho que ajudar aquelas pessoas que estão nadando contra a correnteza, a vencer as correntezas dos rios da vida. É isso que eu quero fazer através dos meus livros, através da minha vida. Enquanto eu puder falar, eu quero dizer, creiam em Deus, que é dele que vem a força.
Nós oramos falando com Deus e Deus fala conosco através da Bíblia, que é a sua palavra. Então, se as pessoas lerem, principalmente o Novo Testamento, vão ver que é dali que nós achamos a fonte da água da vida. E é ali que eu bebo essa fonte, é ali que eu sou nutrida, é ali na Bíblia que eu trago essa força para viver. Eu consegui uma Bíblia em Braille na Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia que, para quem enxerga um livrinho, em Braille ela é 37 volumes. E esses 37 volumes eu não durmo sem ler uns capítulos quantos o meu tato aguenta, que eu já estou sem a gema da ponta dos dedos de ler. É ali que eu tenho, dona Silvana, a minha força para viver. É da Sagrada Escritura. A senhora participa de alguma igreja específica aqui em Santa Maria? A senhora participa de alguma igreja aqui na cidade? Eu fui batizada na igreja metodista e fui educada na igreja metodista. Mas agora eu não sou assim uma fiel participante de todas as atividades da igreja metodista, porque eu acho que dentro das igrejas nós recebemos verdadeiros banquetes espirituais todos os domingos. E eu acho que nós temos que sair dessas quatro paredes e ir ao mundo levando a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem. Então eu já recebi muito, agora está na hora de eu dar, de eu distribuir esse pão do trigal que amadureceu. Com certeza, com certeza. Ai, que fantástico, que inspiração. E a senhora continua motivando muitas pessoas, então, na realidade, o senso de ser útil, o senso de ser alegre, o senso de procurar a religiosidade, a espiritualidade é que faz a senhora ser essa pessoa fantástica que é, e tão inspiradora e capaz de escrever livros e dar palestras para tantas pessoas. Eu acho que as pessoas que nos assistem aqui vão encerrar esse ano de 2024 tendo que agradecer ajoelhados a Deus, né? Agradecer ajoelhados, porque quando a pessoa tem saúde, quando a pessoa tem essa disposição e ouvindo as suas palavras, né, dona Lucia, a senhora realmente é um exemplo de vida, é um exemplo de saber viver, como a senhora está falando, né? É preciso saber viver. Porque nós temos que ser agradecidos a Deus pela vida. E agora que nós estamos chegando no Natal, né? Uma época tão bonita, e é pena que tem tanta gente triste que não pôde comprar isso, não pôde comprar aquilo, que o seu crédito está abalado, que não pôde produzir, e se esquecem o verdadeiro sentido do Natal. Natal é nascimento, é renascer, é vida nova. Então eu desejaria assim, que quem me ouvir, aonde for, procure renovar a sua vida por dentro, dar para si esse presente de Natal, que é o nascimento do menino Jesus. Deixe ele nascer no seu coração, experimente para ver, porque religião, eu estou sempre falando, não é denominação. A denominação são ramos do cristianismo, né? As denominações. Mas quem nos salva não são as denominações. Quem nos salva é esse menino da manjedoura de Belém. Foi ele que morreu por nós e foi ele que ressuscitou e nos deu a vida eterna. Então, nós sabendo que nós temos essa vida eterna, nós temos que agradecer a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quer dizer, no meio do sofrimento, no meio das tristezas, todos nós temos, mas em meio a tudo isso, nós temos que dar graças a Deus e buscar a presença desse Deus para dentro de nós, para dentro da nossa família, para dentro do nosso trabalho, para que onde nós estivermos, nós possamos semear a paz, a alegria, o ânimo, a vontade de viver. Vontade de viver. Levantar de manhã, olha, eu estou viva, posso respirar, posso caminhar, posso
contar para os outros o que Deus fez por mim, né? Então, a minha mensagem especial hoje seria, além da gratidão para essa revista que tem me acolhido através da sua empresária tão renomada, tão querida de nós todos, é pedir às pessoas que esqueçam o que já passaram de ruim, de triste. Esse foi um ano muito pesado para todos nós, mas que guardem no seu coração um ânimo, vontade de viver e uma gratidão muito grande a Deus que nos deu a vida, que foi um presente para todos nós. Ai, que fantástico. Muito obrigada, dona Lucy. Eu acho que a gente vai encerrar esse nosso programa com essa mensagem, porque a senhora disse tudo. Eu quero desejar para a senhora um Feliz Natal, que a senhora tenha muita saúde, que Deus sempre lhe inspire tanto e que lhe dê saúde e forças para continuar essa sua caminhada tão linda. Muito obrigada. Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Cardiolaudos, diagnóstico de hipertensão, avaliação do sono e prevenção de AVC.